Então, pessoal, vamos falar agora de um critério de convergência, um teste de convergência, tão famoso quanto o teste da comparação, sempre tem em todos os livros de análise, né? Teste da razão, também conhecido como teste de D'Alembert. Então vamos colocar aqui na nossa lousa já logo de cara. Vamos falar, o tema agora é teste da razão. Teste da razão, também conhecido como teste de D'Alembert. Homenagem ao grande matemático e físico e filósofo, não sei se filósofo, mas matemático e físico com certeza, D'Alembert, né? Ele trabalhou com a equação da onda, digo físico porque também trabalhou com a equação da onda, equação diferencial parcial da onda, entre outros problemas, né? Então, teste da razão de D'Alembert. Ele diz aqui o seguinte, vamos ver aqui o enunciado. Seja somatória de AN uma série de termos positivos. Aqui tem que ser positivo, não é não negativo, não. É positivo mesmo, porque ó, o AN vai entrar no denominador aqui. Então, não pode ser zero, né? Então, positivo, maior que zero. Seja... É um teoreminha esse teste aqui. Então, vamos colocar aqui, teorema. 2 pontos. Depois, nós vamos discutir a demonstração também. Seja uma série somatória de AN, né? Tal que os AN são todos maiores do que zero, positivos. E, portanto, são todos diferentes de zero. Né? Então, ele diz o seguinte, assim, além de os termos serem todos positivos, existe o limite do quociente AN mais 1 sobre AN, tá? Vírgula. E além disso, existe um número real L pertencente ao... Existe um L, ele chamou de L, né? Existe um L pertencente a reais, tal que o limite, o L é igual ao limite desse quociente, para n tendendo ao infinito, né, que fique bem claro, n tendendo ao infinito, de AN mais 1 dividido por AN. AN mais 1 dividido por AN. Ponto final. Estou destacando em verde porque é justamente esse L aqui que vai decidir se a nossa série aqui somatória de AN converge ou não, porque ele diz o seguinte, a série é convergente se o L for menor do que 1, e divergente se o L for maior que 1, e é inconclusivo o teste se o L for igual a 1. E a gente vai ver isso claramente aqui na demonstração. Olha só. Então, vamos colocar assim. Então, 2 pontos. Conclusão do teorema. Se o L for menor do que 1, vamos começar pelo caso favorável aqui, né, para convergência. Se o L for menor do que 1, L menor que 1, implica que a série converge. Somatória de AN converge. Tá lá. Por outro lado, se o L for igual a 1, aí o teste é inconclusivo. Tem que escolher uma outra metodologia para ver o que acontece. Então, L igual a 1, aí é inconclusivo. Vamos colocar assim, né? Teste inconclusivo. Ponto final. Agora, se o L for maior do que 1, aí é certeza que a série diverge. Então, essa é a ideia do teste da razão. Vamos dar uma espiada aqui na demonstração para ver o que acontece. L maior do que 1, L maior do que 1 implica somatória, a série diverge. Somatória de AN diverge. Ponto final. Tá lá. Bom, demonstração. Vamos dar uma olhada na demonstração desse teorema. Como é que vai fazer uma brincadeira dessa aí? Demonstração. Certo? Demonstração. Então ele diz aqui o seguinte. Seja C um número compreendido entre L e 1. Supondo L menor do que 1, esse número também será menor do que 1. Quer dizer, ele vai começar atacando o caso onde o L é menor que 1 e vai ter que provar que a série é convergente. Né?
Quer dizer, porque começou com L menor que 1, no enunciado do teorema está dito que a série é convergente se L é menor do que 1. E ele pede para considerar um número C que está entre L e 1. Então vamos começar escrevendo assim. Seja, nesse começo de demonstração aqui, seja o L, vamos supor o L menor do que 1. E um número C pertencente a R, tal que C pertencente a reais, tal que está entre o L e 1. Como o L está menor do que 1, a gente pode dizer que esse C ele é maior do que o L e menor do que 1. Que ele falou que imagine um C, número C compreendido entre L e 1. Depois falou que o L é menor que 1. Então, L menor que C menor do que 1. Então, imagina essa situação. L está menor do que 1 e tem um C entre L e 1. Aí ele diz o seguinte: a partir de um certo índice N0, quer dizer, para N suficientemente grande, a partir de N0, nós vamos ter que esse quociente aqui, a N mais 1 dividido por a N, vai ser menor do que o C. Por que ele está afirmando isso aqui? Porque, veja, o L, ele é o limite do AN mais 1 sobre a N, ele é o limite desse quociente. Se o L é menor do que 1, na verdade o L é até menor do que C, vai ter uma hora que o próprio quociente vai ter que passar para baixo do C, para atingir o limite L, né? Então vamos escrever assim, como, por hipótese, o L é igual ao limite de AN mais 1 dividido por AN, então, para N suficientemente grande, quer dizer, aí para não escrever essa frase eu vou colocar assim, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que, novamente, se o N for maior do que N0, ou seja, para N suficientemente grande, isso implica que o AN mais 1 sobre a N, para atingir esse limite L, ele vai ter que passar para baixo do C, em algum momento. Ou ele já está vindo para o L por baixo, e aí ele está o tempo inteiro para baixo de C. Se ele estiver vindo por cima, para atingir o L, ele vai ter que passar para baixo do C. Então, em algum momento, para N, existe um natural, tal que para N maior que N0, o AN mais 1 dividido por AN fica menor do que C, não tem jeito, tá? Fica menor do que C, é o que ele está escrevendo aqui, que é equivalente a dizer, passando o AN multiplicando para o outro lado, note que a N é maior que zero. Então, quando você tem uma desigualdade, um número positivo, você multiplica dos dois lados, não inverte a desigualdade, né? Para nossa sorte aqui, o AN é maior que zero. Então, a gente pode escrever assim, implica nisso aqui, ou seja, né? Ou seja, dito de outra forma, o N maior que N0 implica, passando a N para o outro lado, a N mais 1 menor que a N vezes C. Então, chegou nisso aqui, a N vezes C. Mas você tem que provar que a série é convergente. Ainda não estou vendo a convergência aqui, mas aí ele vai comentar o seguinte, a N vezes C, ponto final. Aí ele vai comentar o seguinte, bom, analisando aqui a partir desse N maior que N0, ou N maior igual, pode ser maior igual também, que eu já vi que ele vai começar ali no N0, né? Ele começa substituindo N0 aqui, então vamos colocar N maior igual, não tem problema nenhum. Para N maior igual que N0 acontece isso aqui. Então, dessa forma, a partir daí, né, assim, como a partir do N0 vale isso aqui, substitui N0. Você vai ter o seguinte, a N0 mais 1 é menor do que a N0, menor do que a N0 vezes C. Beleza. Aí, comecei com N0, mas eu estou falando que isso aqui vale para todo N maior ou igual que N0. Então, eu poderia colocar também N0 mais 1 aqui. Se eu colocar N0 mais 1, vai ficar a N0 mais 2 menor do que a N0 mais 1 vezes C. Só que o N0 mais 1 já está escrito aqui em cima que ele é menor do que N0 vezes C. Então, eu posso trocar esse AN0 mais 1 por menor que N0 vezes C. AN0 vezes C. Vezes esse C que já tinha, que é igual a N0 C vezes C quadrado.
Aí se eu, em vez de colocar N0, em vez de colocar N0 mais 1, vou colocar N0 mais 2 agora aqui. Vai ficar A, N0 mais 3, menor que A, N0 mais 2, vezes C. Só que o N0 mais 2, eu acabei de provar que ele é menor do que N0CC. Então eu posso colocar isso aqui é menor, no lugar do AN0 mais 2, AN0CC, mais esse C que já tinha aqui, que ficou igual a quanto? AN0C ao cubo. C elevado a 1, isso aqui é igual a N0C elevado a 1. Então, extrapolando, né? Quer dizer, se a gente fosse continuando esse processo aqui, qual a conclusão que você vai chegar? AN0 mais J, AN0 mais J é menor do que AN0, 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 C elevado a 1, C elevado a 2, C elevado a 3, C elevado a J. Então você conseguiu uma... se você imaginar como sequências de J, né? Tá uma majorando a outra. E ambas são maiores do que zero, porque o AN ele é sempre maior que zero, aqui pela hipótese do teorema. Então esse ANJ é sempre maior que zero. Então o AN0 é maior que zero. O C elevado a J também é maior que zero, porque o C está maior do que... Bom, aí que tá, né? O C está entre L e 1. A gente, a princípio, não poderia dizer se esse L aqui está positivo ou não, mas a gente, na verdade, tem como dizer, porque o L ele é o limite dos ANs, que são todos positivos. Então, com certeza, esse L aqui é maior ou igual que zero. Não tem como um monte de azinhos positivos convergir para um limite negativo, não tem como, né? Então, eles vão convergir, na pior das hipóteses, para zero, tá? Então, eu digo para vocês aqui o seguinte, isto é, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar o seguinte, zero é menor do que AN0J, AN0 mais J, que é menor do que AN0 vezes C elevado a J. Então, as duas são maiores do que zero e está uma dominando a outra, né, como sequências de J. Né, porque aqui não tem mais N, tem só N0, que é um número fixo, constante. O C é constante também. N0 é constante, AN0 é constante, C é constante. A única coisa que não é constante é o J. Né? A gente está considerando aqui J, pode ser qualquer número aqui, né? J, deixa eu escrever embaixo, J igual a 1, 2, 3 reticências. Então você formou duas sequências de J, as duas maiores do que zero e uma majorando a outra. Então você pode aplicar o teste da comparação. No sentido de mostrar que essa da esquerda converge, porque aqui na direita vai convergir uma série geométrica. E o C está entre 0 e 1, aquilo que eu falei, né? E note que o fato dos ANs serem todos maiores do que zero implica que o limite do AN mais 1 sobre AN, que é o L, o Lão, ele vai ser maior ou igual que zero. Logo, é certeza que 0 menor igual que L, que é menor que C, que é menor que 1. Daí, a gente pode afirmar que o C está entre 0 e 1. O C está entre 0 e 1, e, portanto, a série geométrica dele vai convergir. C está entre 0 e 1, ponto final. Aí, teste da comparação. Dessa forma, vírgula, pelo teste da comparação, que a gente já discutiu bastante anteriormente, pelo teste da comparação, o que a gente vai ter? Só que eu vou ter que abrir um espaço aqui. Pelo teste da comparação, a gente vai ter o seguinte.
pelo teste da comparação, a gente vai ter o seguinte, somatória, deixa eu fazer até em azul, somatória de AN0 vezes C elevado a J, que é de N igual a... aqui tem que ser J, né? De J igual a 1 até infinito, é igual, ou de J igual a 0, né? É que eu comecei o J no 1 ali, né? A gente começou o J no 1, tem que ser J igual a 1, não tem jeito. J igual a 1 até infinito é igual, esse AN0 é constante, pode passar para fora, AN0 vezes somatória de J igual a 1 até infinito, C elevado a J, que é a mesma, que converge, né? Vai dar essa constante aqui, AN0, multiplicando quem? 1 dividido por 1 menos C, menos 1, porque se tivesse começado no zero, não precisava desse menos 1. Como começou no 1, né? Mas, de qualquer forma, convergiu. Né? Convergiu. Então, quer dizer, pelo teste da comparação, essa convergência implica na convergência, que essa série aqui, somatória de J igual a 1 até infinito, a N0 mais J, conve também. O que implica, finalmente, porque, veja, isso aqui é o rabo da série, né? É do N0 para frente, do N0 mais 1 para frente. Então, do A1 até o AN0 é uma quantidade finita de termos, então não vai alterar a convergência. Então, isso aqui implica, obviamente, que a somatória total de N igual a 1 até infinito a N converge também. Então, o que a gente provou aqui nessa primeira parte? A gente provou o seguinte, a gente provou que se eu tenho o L menor do que 1, se eu tenho L menor do que 1, então, desenvolvendo todo esse raciocínio, eu chego à conclusão que... O que significa o L menor do que 1? Significa, se esse limite do AN mais 1 sobre AN dá um número L menor do que 1, eu chego à conclusão que a série do AN converge. Tá? Até eu coloquei, sem começar nenhum nem zero aqui, acho que eu vou fazer da mesma forma aqui, ó. A série do AN converge, né? Não precisa nem colocar N igual a 1 até infinito. Coloca só o símbolo que estava no enunciado ali. Somatória de AN converge. Pronto, já fica perfeito. Somatória de AN converge, tá? Só que veja bem, e o caso do L maior que 1 e o L igual a 1? Então vamos dar uma olhada aqui. Então a série original também converge. Bom, o raciocínio no caso L maior que 1 é mais simples ainda. Então vamos imaginar, porque aí vai criar se L for maior que 1, você comprova que a sequência é crescente, que o termo geral não tende a zero, tá certo? E o termo geral tem que tender a zero, se a série converge, então a série diverge, né? Mas como é que ele vai fazer isso aqui? Bom, vamos pensar um pouco. Então vamos colocar agora. Então agora começa uma outra etapa aqui da demonstração. Agora, vírgula, se L for maior do que 1, então, o que a gente pode afirmar se L for maior do que 1? Existe um N0 pertencente aos naturais, vou tentar usar a mesma linha de raciocínio. Existe um N0 pertencente aos naturais, tal que, se o N for maior que N0, isso implica que o AN mais 1 dividido por AN, que é o limite dele, que é o L, né? AN mais 1 dividido por AN vai estar também maior do que 1. O que implica, necessariamente, que se eu passar o AN para lá, né? AN mais 1 é maior do que AN. Olha só que interessante isso aqui. Então, quer dizer, a partir do N0, ou até, e como eu disse antes, né? Para N maior ou igual, pode ser maior ou igual, inclusive. Então, se a gente começar no N0, né, substituindo aqui, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir assim, ó, coloca o primeiro, que é o N0. A N0 mais 1 é maior do que a N0, né? Vírgula. A N0, vou colocar aqui do lado para ganhar espaço. A N0 mais 2 é maior que a N0 mais 1.
né? Então, quer dizer, reticências. O AN0 eu coloquei N0 mais 1 aqui, então ficou N0 mais 1 deu N0 mais 2, aqui ficou N0 mais 1. Se você, vamos colocar mais um, N0 mais 2, aqui vai ficar N0 mais 3, a N0 mais 3 maior que a N0 mais 2. Então já deu para você perceber que você formou uma sequência crescente, né? O termo da frente, o N0 mais 1J, está maior do que o N0 mais 1J menos 1, tá certo? Enfim, também você poderia concluir o seguinte, né? Ah, o N0 mais 1 é maior que o N0. Então, o A, outra maneira da gente perceber que dá problema. O AN0 mais 2 é maior que o N0 mais 1, mas o N0 mais 1 é maior que N0. E o N0 é maior que 0, porque todos os AN são maiores que 0, por hipótese. Né? Então, aqui também, a mesma coisa. Esse aqui é maior que o 2, só que o 2 é maior do que o 0. Então, a N0 mais 3 também é maior que a N0, ou seja, todos os AN0 mais 1J são maiores do que a N0, que é, por sua vez é maior do que 0. É um valor constante fixo maior do que 0. Tá certo? Então, isso implica daí a N é impossível ter, né? Não temos a N tendendo a 0. Só que tem um detalhe. Porém, vírgula, porém, quando a gente tem uma série convergente, né? Foi um teorema que a gente viu. Uma série, quando uma série converge, isso implica necessariamente que o termo geral vai para 0. Como nós não temos o termo geral indo para 0, então a série não converge, ela diverge. Fechou. Então, somatória de AN diverge. Tá certo? Agora, a gente provou então que o L menor do que 1, a série converge. Fechou aqui. Agora nós provamos que se o L é maior do que 1, a série diverge. Fechou aqui. Agora, presta atenção na inconclusividade. Para finalizar, note que, a série harmônica, por exemplo, se você estiver estudando a série harmônica, somatória de 1 sobre n, que a gente sabe que diverge, né? Deixa eu escrever diferente. Note que se somatória de 1 sobre n implica que o nosso AN é igual a 1 sobre n, o termo geral. Isso implica que AN mais 1 dividido por AN vai ser igual a 1 sobre n mais 1 dividido por 1 sobre n. Que se você inverter e passar multiplicando, vai ficar n dividido por n mais 1. Certo? Que é a mesma coisa que 1 menos 1 sobre n mais 1, que converge para 1. Vou colocar aqui no final em verde para chamar a atenção. Que converge para 1, ponto final. Certo? N mais 1, menos 1, sobra o n, isso mesmo. Converge para 1. Então, conclusão. Né? Então, portanto, vamos colocar assim, portanto, a somatória de 1 sobre n diverge, e o L, que é esse limite aqui, deu 1. E L igual a 1. Porém, agora vamos analisar outra. O 1 sobre n ao quadrado, que a gente sabe que converge. 1 sobre n ao quadrado implica, quem que é o AN agora? Isso implica que o AN não é mais 1 sobre n, é 1 sobre n ao quadrado. AN igual a 1 sobre n ao quadrado. Sim, mas quem que é, para fazer o teste da razão, né? Quem que é esse AN mais 1 dividido por AN? O AN mais 1 dividido por AN, nesse caso do 1 sobre n ao quadrado, ele vai dar 1 sobre n mais 1 ao quadrado,
que é o AN mais 1, né? Dividido por 1 sobre N ao quadrado. Inverte, vai ficar N ao quadrado dividido por N mais 1 ao quadrado. Que vai dar a mesma coisa aqui, né? 1 menos isso aqui elevado ao quadrado, que também converge para 1 ao quadrado, que é 1. Converge para 1 ao quadrado, que é igual a 1. Ponto final. Então, aqui nós temos um caso onde, portanto, vírgula, temos uma série que agora não diverge, mas sim converge, somatória de 1 sobre n ao quadrado converge, e o L também é igual a 1. Qual é a conclusão? Conclusão, L igual a 1 é inconclusivo. Conclusão, é inconclusivo. Logo, L igual a 1 é inconclusivo. Tá? Ponto final. Então, fechou aqui o que a gente tinha para falar do teste da razão. Ah, tem algum exemplo interessante para você passar para a gente? Tem. Vamos discutir num outro vídeo para não ficar muito longo. Que foi uma coisa que a gente já